Olá, pessoal, tudo jóia com vocês? A pergunta que não quer se calar: a pílula do dia seguinte, ela é segura? O que é a pílula do dia seguinte? Como é que ela funciona? Quem aqui já não tomou aquele susto por ter que utilizar a pílula do dia seguinte, mas está cheio de dúvidas? Bom, pessoal, eu recebi uma série de perguntas, porque é uma temática, né, bastante interessante. E eu vou ler algumas dessas perguntas que foram feitas nas nossas redes sociais e até mesmo no meu convívio, no meu dia a dia. Bom, vamos para a primeira pergunta, mais simples possível, o que é a pílula do dia seguinte? Uma curiosidade, vocês sabiam que o certo não deveria ser nem da gente chamar pílula do dia seguinte, e sim pílula anticoncepcional de emergência? Por que eu tô falando dessa forma? Porque desde o momento que a gente fala do dia seguinte, ela pode dar falsa impressão a algumas mulheres de que ela só pode ser usada realmente depois, né? No dia seguinte que você fez lá o ato sexual desprotegido. Então fiquem atentos, porque pelo contrário, o quanto antes que a pílula do dia seguinte ela for ingerida, que ela for tomada, mais efetiva será a sua ação. Então, lembre-se que até 72 horas ela se torna mais efetiva, beleza? Quando é que essa pílula não faz efeito? Ela não vai fazer efeito quando a pessoa realmente ela não respeita o tempo de utilização da medicação. Então, lembrando, mais uma vez, até 72 horas a gente tem uma eficácia alta. Eu posso engravidar tomando? Sim, se você, obviamente, não utilizar da forma adequada, obviamente você pode engravidar. Qual a diferença do anticoncepcional e da pílula de emergência? Bom, como eu falei para vocês, a pílula de emergência, ela é um anticoncepcional, só que ela é um anticoncepcional de emergência, para ser tomado numa dose o quê? Única. E lembrando, como o nome diz, de forma emergencial. O anticoncepcional, ele deve ser usado de forma diária, contínua. Então, muitas pessoas elas acabam confundindo, achando que pode utilizar a pílula, né, de emergência, a pílula do dia seguinte, como método contínuo anticoncepcional. Isso não está certo, porque são doses hormonais muito grandes. Como ela age no nosso corpo? Na verdade, para vocês entenderem de uma forma bem fácil, nós produzimos, nós mulheres, um muco. Então esse muco, normalmente ele é mais líquido. Então o que acontece? Quando a gente toma a pílula do dia seguinte, esse muco que protege também o útero e as trompas, ele fica mais grosso, ele fica mais espesso. E isso, de certa forma, dificulta a movimentação também dos espermatozoides. Então, também dificultando, né, a junção lá do espermatozoide com o óvulo. E outra coisa, ela atrasa e retarda a ovulação também. Então, este seria o mecanismo no qual a pílula do dia seguinte ela age no seu organismo. Faz mal tomar a pílula de emergência? Faz mal se você fazer disso um hábito. Nós estamos falando de uma pílula, né, de um anticoncepcional com altas taxas hormonais. Então, se você fizer disso um hábito, óbvio que vai fazer mal ao seu organismo, ok? Porque lembra que eu contei que vai gerar uma desregulação no seu ciclo menstrual. Então, fique atento. Quais os possíveis efeitos colaterais? Cara, pensa que é como se você estivesse pegando todos os comprimidos da sua cartela lá de anticoncepcional e tomando tudo de uma vez. Vocês imaginam isso? Então, os efeitos colaterais são muito individualizados, eles vão desde enjoo, tontura, dor de cabeça, sangramentos antes do período menstrual, entre outros. Lembrando que isso é muito individualizado. Mas lembrando, mais uma vez, que o seu uso contínuo não deve ser feito uma vez que a gente tem taxas de hormônio muito altas. Ela é abortiva? Então isso é um mito muito grande em relação à pílula do dia seguinte. Ela não é abortiva, até mesmo porque ela é para evitar a gravidez.
ok? Então, ela para retardar e evitar que ocorra a ovulação. Mas caso, por um acaso, a mulher esteja grávida, se for logo no início da gravidez, não tem nenhum problema, não vai, obviamente, ter o aborto e também não tem nenhum problema para esse feto, desde que isso seja feito, obviamente, logo no início, aconteça logo no início. O que acontece é que nós estamos falando de hormônios femininos e se isso for feito já num processo de uma gravidez mais avançada, pode ocorrer a feminilização desse feto, caso esse feto ele seja do sexo masculino, beleza? Então, foi isso, pessoal. Vocês viram que essas perguntas foram bastante interessantes, bem variadas. Se você quer saber sobre essa temática ou sobre outros assuntos que envolvem saúde, exames laboratoriais, coisas que fazem parte do nosso cotidiano, do nosso dia a dia, se liga aqui no nosso canal aqui do YouTube, ativa o sininho e também fique ligado nas nossas redes sociais e no nosso blog que está recheado de informações interessantes. Lembrando, galera, que a nossa saúde é o nosso bem maior, beleza? Bom, então até a próxima e até o próximo vídeo.